Decreto municipal mantém maioria dos serviços não essenciais fechados. Ônibus, táxis e veículos de aplicativos só vão atender clientes com máscaras. Novo coronavírus, especialistas reforçam a necessidade de isolamento social e 2 unidades hospitalares estão sendo reestruturadas para receber pacientes com Covid-19. Estudantes e profissionais disponibilizam atendimento psicológico online nesse período de isolamento social. Rede de Solidariedade atende cães sem lar. Hoje é segunda-feira, 20 de abril de 2020. O UESB Notícias retorna em 2 minutos. O que o país deve escolher agora? A vida ou a economia? Os dois. Um não vive sem o outro. O mundo está mostrando isso para o Brasil. Olha o caso de Milão, na Itália. Quando a cidade estava no mesmo estágio do coronavírus que estamos hoje, eles optaram por não fazer isolamento. Ao contrário, fizeram uma campanha de incentivo. Milão não pode parar. As pessoas foram às ruas, as escolas abriram, os negócios não fecharam. Depois de 2 semanas, a conta chegou. O coronavírus se espalhou de forma agressiva por toda a região. Famílias perderam seus avós, seus pais, seus filhos. O coronavírus não pergunta a idade. Hoje por lá não tem ninguém contando lucros e o governo continua contando os corpos. Por ter adiado o isolamento, a quarentena em toda a Itália vai custar muito mais tempo, muito mais dinheiro. Não respeitar o isolamento matou um número muito maior de pessoas e dizimou a economia. Agora estamos aqui para decidir qual caminho seguir. Podemos aprender com os erros da Itália, da Espanha e dos Estados Unidos e começar desde já o isolamento de todos, preservando milhares de vidas e a nossa economia. Ou podemos voltar para as ruas e levar o Brasil ao colapso e às mortes. Nós preferimos manter as pessoas e a economia vivas. Afinal, para que deveria servir a economia, se não para o bem-estar das pessoas? Fique em casa. Olá, seja bem-vindo ao UESB Notícias. Aqui é informação, formação e conhecimento. Decreto municipal mantém maioria dos serviços não essenciais fechados. Ônibus, táxis e veículos de aplicativo só vão atender clientes com máscaras. O decreto foi publicado ontem pelo prefeito Wesley Guzmão e dispõe de medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo coronavírus. O texto revoga pelo prazo de mais 7 dias a suspensão do atendimento ao público para serviços como loja de atacado e varejo, academias de ginástica, cinemas, teatros e demais casas de espetáculos, salões de beleza, shoppings, galerias, entre outros. As empresas do setor industrial poderão funcionar observando os protocolos de segurança, como utilização de máscaras e higienização das mãos. Bares e restaurantes poderão funcionar desde que atendam por serviços de entrega ou retirada no balcão. Serviços considerados essenciais, como mercados, setor de saúde, bancos, entre outros, continuarão funcionando. O decreto também determina que escritórios e demais locais de prestação de serviços individualizados poderão funcionar com agendamento prévio. Antes fechadas por decreto, as óticas vão passar a atender o público. Esta semana nós vamos flexibilizar o funcionamento das óticas porque tem a ver com a saúde, mas medidas restritivas para zelar pela vida e zelar pelo povo da nossa terra. Pelo novo decreto, os comerciantes devem proibir a partir de quinta-feira, dia 23, a entrada de consumidores que não estejam utilizando máscara. A utilização de máscaras também vale para os usuários do transporte coletivo. O uso de máscara para todos, inclusive clientes de bancos. Os bancos só serão autorizados a permitir o acesso dos clientes usando máscaras. Assim também o comércio que está funcionando, os setores que funcionam, todos estarão obrigados, aqueles que estarão trabalhando e aqueles que chegam como clientes. O uso da máscara, como também as feiras livres, o transporte coletivo.
As empresas estarão autorizadas a só permitir o embarque de pessoas utilizando as máscaras. A utilização de máscaras também vale para taxistas e motoristas de aplicativo. Segundo a Prefeitura, o não cumprimento das medidas estabelecidas no decreto será caracterizado como infração à legislação municipal e sujeitará o infrator às penalidades e sanções aplicáveis, como advertências, notificações, podendo chegar à suspensão da licença de funcionamento. Especialistas em saúde pública alertam para a importância do isolamento social nas próximas semanas, já que a curva de transmissão só está começando em Conquista. 2 hospitais estão sendo reestruturados para atendimentos dos casos de Covid-19. Aline Ferraz traz as informações. O governo do estado tem intensificado as ações no combate ao novo coronavírus. São investimentos em unidades de saúde, como UPAs e hospitais de campanha. Aqui em Vitória da Conquista, o Hospital de Base já conta com novos leitos de UTIs e o Hospital de Clínicas foi contratado para atendimento exclusivo de pacientes com a Covid-19. Os hospitais de campanha eles são necessários, inclusive com uma orientação da própria Organização Mundial de Saúde para estas situações de pandemia. Uma vez que nós não estamos preparados, nós não temos leitos suficientes para situações de pandemia, uma vez que ainda bem ela não é normal, não é recorrente. Sendo assim, a gente continua tendo as mesmas doenças de sempre, uma vez que elas não deixam de acontecer, e a gente precisa realmente desses hospitais de urgência, esses hospitais que a gente chama de hospitais de campanha. As medidas de isolamento social têm sido recomendadas pela Organização Mundial de Saúde como a principal arma no combate à pandemia. O estado da Bahia tem intensificado essas ações nessa que já é considerada a maior crise sanitária da história do país. Nessa primeira fase da pandemia em território brasileiro, especialistas apontam o crescimento da curva da doença nas próximas semanas e a importância do isolamento social como estratégia epidemiológica. Eu acho que o isolamento social no âmbito da vigilância da saúde é a melhor estratégia que nós temos para conter a disseminação do vírus na nossa população. O isolamento social é uma estratégia epidemiológica que pede participação coletiva. Se nós não temos uma rede capaz de sustentar uma explosão de casos, principalmente de casos graves, se nós não temos definido ainda um tratamento padrão exitoso, é necessário mais do que nunca que as estratégias de prevenção e controle sejam efetivadas. E a principal delas hoje é o isolamento social. Por isso, mais uma vez, a gente reforça a necessidade de isolamento social, principalmente na próxima quinzena. Nós estamos falando aqui de Vitória da Conquista, onde nós já temos casos, temos apenas um óbito por enquanto. Então, mais uma vez, a gente intensifica essa questão da quarentena. Na contramão do isolamento social, o governo federal tem manifestado a preocupação com as questões econômicas e a flexibilização dessas medidas. Ainda de acordo com o especialista, o momento é crítico e exige, em primeiro lugar, a preservação da vida. Nesse momento, não dá para se pensar pelo viés econômico, porque nós estamos lidando com epidemia. E a epidemia exige ações no âmbito da vigilância, no âmbito da epidemiologia. Não dá para a gente ficar discutindo aqui, contra a ciência. Nós temos um padrão de disseminação do vírus. É em cima desse padrão que o isolamento social vem de forma a conter essa disseminação. Não há outra estratégia, infelizmente. Há de se pensar depois as questões econômicas, ver como que o Estado deve atuar, e aí o Estado deve atuar assim, não é tanto para o trabalhador que não tem condição de trabalhar, precisa receber a sua transferência de renda. O empregador precisa também do suporte do Estado nesse momento, principalmente o micro e pequeno empregador, a micro e pequena empresa, mas agora a discussão é saúde pública, é salvar vidas. A saúde mental é importante em tempos de pandemia com necessidade de isolamento social. Estudantes e profissionais de psicologia da UESB estão prestando atendimento online. E quem traz as informações é a repórter Joana Rocha. Isolamento social, pandemia, lavar as mãos, usar máscaras, álcool gel, novo coronavírus. Você já deve estar cansado de ouvir esses termos. A Covid-19 ocupa os noticiários de maior parte dos veículos de comunicação no Brasil e no mundo.
Mas se você está se sentindo inquieto, incomodado, ansioso, com dificuldade para dormir ou até mesmo com sintomas que nem consegue identificar, você pode estar necessitando de ajuda psicológica. E aqui em Vitória da Conquista, um grupo de estudantes e profissionais pode te ajudar. O fato de estarmos em isolamento pode provocar certos impactos em nossa rotina e saúde mental. Pode haver uma acentuação de sintomas relacionados com ansiedade, com aspectos depressivos. Essa mudança na rotina também pode contribuir com questões relacionadas à incerteza, medos, conflitos familiares, sensação de solidão, impotência. É nessa perspectiva que o projeto Psicologia em Link foi construído, pensando também nos impactos que as pessoas que precisam estar fora de casa pelos serviços essenciais. O estudante de Psicologia da UESB, Edísio Luz, explica como o projeto começou e como funciona o atendimento. A ação surgiu há cerca de um mês, como uma atividade ligada ao estágio básico 7. Nós contamos com uma equipe de 13 pessoas divididas em horários de segunda a sexta e contamos com uma faixa de 25 a 30 vagas de atendimento semanais. Nós também temos uma central de informação que recebe as mensagens, faz o cadastro, tira dúvidas e orienta as pessoas que desejam atendimento para os voluntários disponíveis. Os atendimentos são feitos via Skype, que é um aplicativo que pode ser baixado gratuitamente, um aplicativo de videoconferências, e tem uma duração média aí de 50 minutos a 1 hora. Para quem tem interesse, o número do WhatsApp é o 73991945768, ou também pelo nosso Instagram, que é o @psicologiaemlink. A Prefeitura de Vitória da Conquista também está disponibilizando o plantão psicológico online. Está sendo destinado a microempreendedores, trabalhadores da indústria e do comércio, e os dias de atendimento são segundas e quartas-feiras em horário comercial. Jamília Brito é a psicóloga responsável e fala da importância do serviço em tempos de isolamento social provocado pelo novo coronavírus. Esse tipo de atendimento é muito importante para apoiar as pessoas na compreensão e utilização efetiva das emoções, visando a superação de momentos difíceis. Então, os interessados eles podem fazer contato através do número 77-3421-8018 para agendar o seu atendimento. Veja agora como é que fica o tempo e a temperatura em Vitória da Conquista e em outras cidades da região. Céu nublado com muitas nuvens, mas não deve chover em Vitória da Conquista. A temperatura na cidade oscila entre 17 e 22 graus. Vamos conferir agora a temperatura para outras cidades da região. No município de Barra do Choça, céu nublado. A temperatura oscila entre 17 e 22 graus. Céu nublado também em Brumado. Os termômetros registram a mínima de 20 graus e a máxima de 27 graus. Na cidade de Poções, chuva leve. A menor temperatura registrada na cidade é de 18 graus e a máxima de 23 graus. Confira no próximo bloco o trabalho de uma rede de solidariedade que atende cães sem lar e como acessar a biblioteca da UESB. O intervalo é rápido, aguarde, é um instante só. Espaço Solidário. Em tempos de Covid-19, queremos ajudar você, autônomo e pequeno empresário, a manter o isolamento social, mas reduzindo suas perdas econômicas. Para isso, estamos oferecendo, sem custos, espaço em nossos veículos para você divulgar seus serviços e seus contatos. Entre em contato com o nosso WhatsApp 77-3424-8763. Valorize o comércio local. Ajude o pequeno empreendedor. Espaço Solidário. Estamos de volta com o UESB Notícias e vamos aos números do boletim atualizado da Covid-19 em Vitória da Conquista. No último boletim divulgado ontem, são 501 casos notificados. Desses, 394 foram descartados. 60 casos aguardam coleta. 24 aguardam resultado.
e 23 casos estão confirmados. São 18 casos curados e um óbito. Mesmo com a suspensão das atividades da universidade, a biblioteca continua atendendo os estudantes e professores de forma virtual. A repórter Cristiane Santana traz as informações. E conforme Resolução 03/2020 do Conselho Universitário, que trata das medidas preventivas adotadas pela UESB para prevenir e evitar a propagação da Covid-19, que é a causadora do novo coronavírus, o sistema de bibliotecas da UESB suspendeu as suas atividades, mas continua fazendo o atendimento de forma virtual. E para falar mais a respeito do assunto, a gente vai conversar agora com a bibliotecária Juliana Assunção, que é responsável pela biblioteca da UESB aqui, Campos de Vitória da Conquista. Juliana, muito obrigada por aceitar a falar conosco do UESB Notícias. Como é que está sendo feito esse atendimento? Olha, o atendimento a partir da resolução, do dia da resolução, que a biblioteca foi fechada, nós começamos um atendimento online através dos e-mails, os canais de e-mail, e há 5 dias nós disponibilizamos números de WhatsApp, que foi o meu aqui no campus de Vitória da Conquista, o de Juliana, no campus de Jequié, o de Rafaela, e no campus de Tapetinga, o de Henrique. A partir desses canais, nós estamos atendendo as demandas que são possíveis fazer home office, que trata-se das fichas catalográficas para os programas de mestrado, para a graduação. A gente tem feito de casa, a UINFO nos deu acesso remoto ao sistema Pérgamo, que é o sistema que nós trabalhamos na biblioteca, o sistema qual também os alunos têm acesso através do meupergamo.esb.edu.br, que através desse sistema os alunos puderam renovar por até 3 dias, embora esse prazo de três renovações já tenha vencido por conta do prazo que já se prorrogou os 30 dias, né? Já está chegando aos 30 dias, na verdade. E aí, a gente quer, através daqui, também tranquilizar os alunos para que esses livros que não possam ser renovados, não vai ter multa. No primeiro dia útil de aula, todos os livros vão ser devolvidos e vão ser isentados, não vai ter penalidade por esse prazo que a biblioteca está fechada. A gente vem atendendo também os colegiados de curso, que precisa de relatórios para oferecer a CAPES, para atender os programas, para protocolar reconhecimento, renovação de reconhecimento. A gente vem atendendo também. E a gente aproveita, Juliana, para perguntar para vocês como é que tem sido a resposta da comunidade acadêmica até o momento sobre esse serviço virtual que vocês têm oferecido. Olha, as demandas de ficha catalográfica, eu afirmo que aumentaram muito, porque eu acredito que com a quarentena, o tempo para finalizar as dissertações, as teses, foi mais produtivo. Então, tenho feito muitas fichas. As demandas de nada consta, que eu não citei, que é um dos serviços também que nós estamos atendendo, diminuiu porque as colações de grau não estão acontecendo. Eu acredito que esse vai aumentar quando voltar. E o atendimento via WhatsApp foram mais para tirar dúvidas nos 3 campos. E aí a gente tem sido atendido no prazo que atendia a biblioteca ou até um pouco antes, por conta das demandas internas que não está acontecendo. Nosso tempo tem sido mais disponibilizado a esses serviços que podem ser feitos home office. Ok, Juliana, muito obrigada por sua participação aqui na UESB Notícias. Olha, e mais uma vez informando a você que precisar aí dos serviços da UESB, serviços virtuais, por exemplo, os números de WhatsApp, em Jequié, Campos de Jequié, 73988732712. Também tem aqui no campus de Vitória da Conquista, como a Juliana Assunção já anunciou, 77988091685 e também em Itapetinga, 77991197189. Cristiane Santana para o UESB Notícias. A repórter Cristiane Santana conversou com Juliana Assunção, que está encarregada de fazer o atendimento em Conquista. Já a responsável pelo órgão é Sônia Regina. Uma rede de solidariedade que atende cães sem lar. Confira na reportagem de Luiz Pedro Passos. Eles estão espalhados pela UESB Campos de Conquista. Circulam por aqui em busca de carinho, comida e proteção. Com o cancelamento das aulas, a fim de se evitar o contágio pelo coronavírus, eles poderiam ficar desassistidos. Poderiam,
já que o grupo PET, formado por professores, estudantes e técnicos da UESB, continua realizando o trabalho de assistência a cães e gatos. Há um tempo que nós estamos no processo de fazer a castração, vacinar esses animais, tentar procurar novos lares para esses animais e, ao mesmo tempo, alimentá-los e fazer com que eles se tornem o menos agressivo possível, porque a agressividade também está muito conectada ao fato de não ter o que comer. A cada dia da semana, um membro do grupo está aqui, trazendo mais do que comida, trazendo amor para os pets. Cada um tem no seu carro ração e vasilhas e vasilhames para colocar água e etc. Para poder, durante esse período todo, eles não passarem apuros, mais do que o que eles passam no dia a dia de viverem aqui no campus. E a ideia é que a gente conscientize cada vez mais as pessoas de que aqui não é espaço para abandono, mas também, uma vez habitando, uma vez se adaptando à vida na universidade, nos cabe dar a atenção necessária para trabalhar com o sentimento de dignidade. Nós temos que ter dignidade para todos que estão vivos, né, sobre o planeta, no nosso planeta, e não seria na universidade que teríamos uma prática diferente. E assim, a universidade, ainda que fechada, permanece de coração aberto para as demandas da sociedade. É uma sensação mesmo de estar sendo solidária àquele outro que eu preciso respeitar. O UESB Notícias fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, é só acessar o nosso canal no YouTube, TV UESB. Lembre-se, fique em casa e até a próxima.